Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, sou jornalista, sou o apresentador desse podcast, desse videocast que está começando agora. Mais um episódio do nosso Sempre Cuidando, um videocast do Sempre Cuidando, que é um programa de suporte ao paciente da Servier para apoiar você que foi diagnosticada, você que foi diagnosticado recentemente com alguma doença crônica, ou também você que quer começar a se prevenir, se cuidar melhor. Como você já sabe, ao longo de todo esse ano a gente está recebendo por aqui profissionais qualificados que vão compartilhar dados relevantes sobre doenças crônicas. E o objetivo é te ajudar a melhorar cada vez mais, melhorar o seu estilo de vida, consequentemente a sua saúde. Além do programa completo que você acompanha aqui no YouTube, você também pode ouvir os nossos episódios no seu serviço de streaming de música preferido. E também os pequenos vídeos, aqueles chamados cortes nas redes sociais. É só buscar por Sempre Cuidando, que aí você encontra todos esses canais também. E agora, vamos ao que interessa, vamos ao tema desse mês. Você certamente conhece alguém que tem hipertensão, a famosa pressão alta. Ou talvez seja você essa pessoa que tem pressão alta. É uma condição muito mais frequente do que a gente possa imaginar em toda a população brasileira. E se você tem alguma alteração na pressão, você sabe da importância de controlar essa pressão regularmente? Pois então, é sobre isso que a gente vai falar hoje com a nossa convidada, a cardiologista doutora Sayuri Inuzuka. Ela vem de Goiás para debater, para falar sobre a importância do controle da nossa pressão arterial, para ensinar a gente a controlar a pressão arterial. Ela está aqui conosco, é uma alegria recebê-la. Bem-vinda, doutora, tudo bem? Oi, Fernando, é um prazer estar aqui com você hoje. Alegria receber uma goiana, bacana. Já logo mando um abraço para esse estado maravilhoso, para essa cidade linda de Goiânia, que é um pouco mineira também, né, doutora? Sim, eu esqueci de trazer uma pamonha aqui para Uma você, pamonha, né? um piqui, um arroz com piqui. É. O arroz com piqui, característico, o empadão goiano, muita coisa boa, mas que tem muito sal, né, doutora? Sim, esse é o grande E a problema. gente vai falar sobre isso, né? Sim, O número que a gente tem é um número assustador, né? Para a gente começar essa nossa conversa. A gente está falando de 38 milhões de pessoas no Brasil que têm hipertensão. E talvez esse número seja ainda maior por causa de um subdiagnóstico, pessoas que nem sabem que tem esse problema, porque não tem nenhum sintoma, doutora. sim. E segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, são 1,28 bilhões de pessoas no mundo que são hipertensas. E 700 milhões não têm tratamento adequado. Sabem que são hipertensas, ou por questão de não ter sintomas, ou falta de acesso a serviços de saúde, essas pessoas acabam não tendo o tratamento adequado, né? E lembrando, a hipertensão é uma condição multifatorial. Então, não é um fato isolado ali, né? Tem fatores genéticos. A genética pesa de 30% até 50% no peso. Então, pais hipertensos, né? Olha, meus pais são hipertensos. Chama a atenção a gente a ficar monitorando um pouco mais. A questão da dieta, que a gente acabou de falar, né? A dieta não adequada, rica em sal, que é o do gosto brasileiro, né? Então, esse é o grande... E a modernidade que nos trouxe também produtos industrializados, que são ricos em sódio. Só fazer um complemento sobre isso aqui, o brasileiro consome quase o dobro da medida recomendada pela Organização Mundial da Saúde. É 5 gramas de sódio. Aquele sachêzinho de sal que a gente usa, né? O sachêzinho tem 1 grama. Só que lembrando que da alimentação total seriam 5 sachêzinhos. Só que a gente ingere todos os outros alimentos. Então não Embarcado. é tudo, até doces tem, né? Como conservante o Biscoito sódio. recheado, tem o sódio. Então, E isso que a senhora falou é cultural, né? Chega uma salada, a primeira coisa, nem prova a salada, já logo põe o sal. tem. Eu gosto muito da iniciativa de algumas cidades brasileiras, Belo Horizonte, de onde eu venho, São Paulo, onde eu vivo, existem debates interessantes com relação a isso. Acho que aqui no Rio de Janeiro também existe esse debate, de tirar o sal da mesa. Sim, a gente tem essa orientação até para o paciente de evitar adicionar sal na comida pronta. Nos restaurantes, você Sim. tem que pedir o sal. Exato. Não é proibido. Dificulta, né? Mas Dificulta o acesso. prova antes, né? Sim. Tem uma cultura muito popular brasileira de deixar o sal do lado do fogão. Sim.
Essa é outra questão também, né? Você E vai que cozinhando a e põe no gente salzinho tenta. ali. A pergunta que eu sempre faço: quanto tempo dura 1 quilo de sal na sua casa? E a maioria não sabe responder, né? Porque está sempre ali do lado, cheio. Então eles não fazem ideia Tem alguma resposta da certa para isso? quantidade. Bom, 1 quilo de sal é para durar meses, né? E geralmente não é o que a gente vê. É tão interessante isso que tem uma expressão popular mineira que diz o seguinte: para você conhecer alguém, você tem que desmanchar junto com essa pessoa um saco de sal. Ou seja, tem que ter tempo, deixar o É um tempo tempo, correr sobre o tempo, exato. né? Tem que durar, né? Então, essa é o que a gente chama atenção, que às vezes as pessoas não conseguem quantificar o quanto que Sim. elas ingerem, E né? aí a gente coloca um outro problema nisso aí. Não tem sintomas. Muitas pessoas falam: olha, pressão alta é aquela dor na nuca. Será que é isso mesmo, doutora? Não causa sintomas. Os sintomas que tem da hipertensão geralmente decorrem de emergências hipertensivas. Então, é uma elevação súbita, aí vai dar alteração de tontura, alteração visual, né? Pode ter até falta de ar, que a gente pensa em edema agudo, que é um líquido, porque por essas oscilações grandes, e aí se torna uma emergência. E aí são casos bem diferentes do dia a dia, que é aquela dor na nuca, que na maioria das vezes seria o estresse nosso do dia a dia. Agora, se a gente está falando que não existem os sintomas, a gente está falando de uma dificuldade também para esse diagnóstico, né? Sim. E o diagnóstico ele é feito com medidas da pressão, né? O que a gente faz no consultório no nosso dia a dia. Mas o desafio é fazer com que a pessoa vá ao consultório, né? Então tem que ter essa consciência de É, que precisa. mas eu acho que a gente cumpre esse papel aqui, né? Nosso material aqui é trabalhar com algo muito precioso, que é a informação. Informação útil sobre saúde e qualidade de vida. E essa informação que a gente hoje está falando aqui, a gente está falando de consequências que são muito complicadas para a qualidade de vida. Nós estamos falando de acidente vascular cerebral, nós estamos falando de infarto, estamos falando de aneurisma, estamos falando de insuficiência renal, insuficiência cardíaca. A lista de problemas é imensa, né, doutora? Sim, porque primeiro que o problema da pressão é que ela decorre de multifatores, que é o que a gente conversou inicialmente, né? E todas as alterações são mecanismos que modificam o endotélio. Eu vou te explicar um pouquinho o que é o endotélio. É o que recobre dentro dos vasos. Por exemplo, eu pego sua artéria, a gente tem o endotélio, fica lá por dentro. E com o passar dos anos, a idade, ela se torna mais rígida. Isso é a evolução normal. Só que hipertensão, diabetes, alguns fatores como cigarro, eles aumentam esse processo. Essas artérias se tornam mais rígidas com o passar do tempo. Essa rigidez pode evoluir também com deposição de placa, que aí dentro do endotélio, mais para dentro da camada, a gente tem uma camada média. Tem deposição de placas de cálcio aí dentro, Além do outro além do problema. problema do Eu endotélio. gostei muito de uma explicação que eu ouvi daquela mangueira de jardim que a gente deixa no sol, fica ali, ela vai secando, ela vai ficando meio esturricadinha. Funciona. É uma mangueira, passa água, Sim, mas ela não tem a maleabilidade. gente pensa como sistema hidráulico, eu explico dessa forma mesmo. Então, assim, o problema é que além de enrijecer, pode formar placas para dentro. E isso obstrui o fluxo. Então, uma água que iria passar ali tranquila, ela começa a ter obstruções do fluxo. Aí aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC. Então, são problemas que a longo prazo causam várias situações, né? Que ninguém quer ter um AVC. Muitas pessoas chegam para, colocam a culpa na genética e entregam, terceirizam para a genética essa condição. Ah, eu sou hipertenso mesmo, meu pai era, meu avô também, meu bisavô também. A gente não tem que seguir essa escala. A gente pode interromper esse fluxo, porque a Pode. genética, a senhora disse, ela é responsável por um percentual. O resto é a nossa escolha, né? A vida é feita de escolhas, né? Então, genética pode pesar ali 30%, 70% tá por sua conta. Então, alimentar de forma adequada, fazer exercício.
Não é a receita não é Na verdade, todo mundo difícil. sabe, né? O problema é colocar em prática, né? Exatamente, Essa colocar em complicação. prática, ser mais forte que nossas melhores desculpas. Porque as nossas desculpas são ótimas, elas são sempre boas, né? Nunca não tenho tempo, estou trabalhando muito, mas é a prioridade, né? Ou você se coloca como prioridade. Como médica, a gente estava conversando antes aqui, resistindo às tentações de tanta coisinha boa que tem aqui nos bastidores, né, doutora? A senhora estava falando o que a senhora diz quando o paciente fala que não tem tempo. O tempo a gente faz, né? Tempo a gente A faz. gente faz. Mas, de fato, dá para entender que tem pessoas que têm maior dificuldade para colocar Sim. essa agenda positiva na rotina de todo dia. Por exemplo, você trabalha em escritório o dia inteiro. Então, vou trabalhar ali das 9 até as 5 da tarde. Não tenho tempo, mas você tem tempo para levantar a cada 30 minutos. O fato de levantar a cada 30 minutos, tomar uma água, você já se tira da inatividade. Então, você começa a diminuir fatores, né? Você se torna mais ativo. Por exemplo, se você trabalha num local que tem uma escada, por que subir de elevador? Né? Então, tem várias situações no nosso dia a dia mesmo que não atrapalhariam, né, nossa rotina. O desafio de Então, trocar a escada rolante pela escada física, exato. né? Um andar para subir ou 2 ou 3 andares para descer, a gente não precisa de elevador. Você chega no aeroporto, quem pega a escada rolante, você já viu alguém pegar a escada? Muito Eu bem. pego mala pesada, eu vou de escada. Muito bem. Eu também. Então a gente vai se encontrar Sim. numa escada da vida Pois aí, é. doutora, porque eu também faço questão de fazer isso, né? Sim. De colocar. Tem um hospital de São Paulo que fez uma campanha recente com os taxistas que levavam, principalmente idosos, para consultas, e aí eles falavam assim: olha, eu sei que o hospital é lá na frente, mas eu vou parar aqui para o senhor andar um pouquinho, porque eu estou participando de uma campanha muito bacana para incentivar a atividade física. Aí parava 2 quarteirões antes para o paciente chegar andando. Sim, é porque a gente tem, às vezes, a intenção de super proteger os idosos, né? Na verdade, a gente tem que fazê-los ficar ativos. Então, esse é o desafio também. E a gente sempre fala aqui, ao longo desse ano todo, a gente fala muito do protagonismo do paciente nesse cuidado. E agora a gente vai falar sobre esse controle. Primeiro eu queria definir como é que a gente vai falar. Tirar a pressão não se fala, né? Porque se tirar a pressão, ninguém vive sem pressão, né? Sem pressão. A gente faz a medida, a gente pode aferir sua pressão. Fala do controle, mas então vamos definir que vai ser medida. Medida da pressão. Medida. Se a doutora falou, então está tudo certo. Desafio, porque é um controle que precisa ser feito com muita frequência e precisa ser feito de forma adequada, inclusive até para comprar o aparelho, a gente vai falar sobre isso. E o principal que eu acho que a gente tem que definir aqui é o diagnóstico, como que ele é feito, Sim. né? Geralmente, o diagnóstico não é feito em casa nem em pronto-socorro. Então, você procura um profissional, vai fazer as medidas adequadas em ambiente tranquilo. Então, são 2 consultas. Então, em uma consulta, a pressão as médias das pressões não é uma medida isolada apenas. O médico tem que medir nos 2 braços, e em um deles que dá uma pressão um pouco maior, fazer 2 medidas adicionais com intervalo de 1 minuto. E a pressão tem que estar acima de 14/9. Então, em 2 situações. Então, não é uma consulta isolada, eu já pego, fecho o seu diagnóstico e já te passo o tratamento. Não. Ou eu posso também fazer o pedido de exames de medidas domiciliares, que tem alguns exames hoje em dia que a gente conhece como MAPA, MRPA, para confirmação de diagnóstico. Esse é um exame que vai medir durante 24 horas, até durante o sono, Isso. né? Fica ali, né? Fica ali geralmente no cinto durante o dia, e aí você deixa do lado do travesseiro durante a noite. E tem uma modalidade que não tem a parte do sono, que é MRPA, medida residencial da pressão arterial, que o próprio paciente leva um aparelho e ele mede 3 vezes pela manhã e 3 vezes à noite por 5 dias. Então, e não dorme com o aparelho, porque às vezes dificulta, né? Tem pacientes que não toleram essa medida noturna, então temos até essa nova modalidade para a gente fazer. É desagradável mesmo, né? Usar isso durante a noite, mas aí vem o diagnóstico. E quando vem o diagnóstico, é necessário que venha também a participação do paciente,
para que ele tenha o controle, que ele use os medicamentos adequados, é de longuíssimo prazo. Sim. Podemos dizer que é para a vida toda, é uma doença crônica. Eu brinco um pouquinho que, assim, é um controle que você vai ter que ter até os seus 125 anos. Depois disso está liberado. Tá tranquilo. Então, é uma brincadeira, mas assim, é para mostrar a importância do controle. Que o problema vem a longo prazo, né? Aumenta o risco de infarto, derrame. A gente já falou, a Então, lista é imensa, a lista de problemas. E a contraofensiva é muito simples. É o remédio ali. É o medicamento tomado, o lembrar de tomar o medicamento, né? Então, hoje em dia, a gente tem até aplicativos, tem se desenvolvido formas de aumentar a aderência. Eu tenho paciente que só começou a tomar o remédio, depois começou a utilizar um aplicativo, um deles se chama Elf. Então, ele começou a medir a pressão em casa, aí ele viu que a pressão não estava controlada e só depois começou a tomar o remédio. É muito legal. A gente é muito fã do Elf aqui, a gente sempre fala, porque você compete com você mesmo. Você estabelece ali metas, planos, né, que Sim. só vão te ajudar, só vão te ajudar. Quando a gente fala de pressão, de controle da pressão, é isso também. Mas é preciso aprender a medir e hoje a gente tem esse desafio aqui. O que a gente precisa ter em mente quando for comprar um aparelho? O aparelho, idealmente, ele tem que ser validado, né? Então, geralmente, ele vem com o selo do Inmetro e tem alguns sites também que a gente comprova se o modelo está adequado, tá? E o manguito tem que estar... O manguito é essa braçadeira. Ele tem que estar do tamanho adequado para o seu braço. Tá. Então, tem, às vezes, indivíduos que têm o braço um pouco maior, não somente obesos, até porque paciente da academia, né, que tem uma hipertrofia maior do braço, tem que ter um manguito adequado para ele. Então, tem as braçadeiras maiores e menores também, né? Então, tem braçadeira pediátrica, tem braçadeira para pacientes que têm um braço um pouco mais fino. Tem aparelhos que tem aquela maçã, Sim. que é mesmo eletrônico. Esse a gente está usando um que é Esse é automático. automático. Isso. Ele é bateria? Isso, ele é a pilha. A pilha. É. Tem alguns que são na tomada? Tem alguns? Tem alguns de tomada que você usa junto, né? A pilha e a tomada. Tá. Tem alguns que são mais modernos, tem conexão Bluetooth. Tem alguns, como eu disse, com aquela Da pera. maçã, é pera. Isso. Maçã, é pera. Esse aí depende de alguém te fazer a aferição, Tá. né? Fazer a medida. E esse aparelho você mesmo consegue colocar no seu braço. Mas tem um que tem a pera só para pressionar tem. aqui o... Você infla, é como se fosse substituto do motorzinho. Você infla e ele faz a medida. Tá. Tem esse também. Importantíssima observação é o selo do Inmetro. Sim, é porque ele garante, né, que tá tudo funcionando de forma adequada. Existe o aparelho só do punho também. Esse aparelho, ele não é validado para a gente fazer as medidas para acompanhar. Ele é assim, eventualmente, você fala assim, Fernando, você está sentindo alguma coisa, né, em casa? Eu estou sentindo um pouco, acho que a minha pressão está um pouco baixa, aí você vai lá e mede pontualmente. Mas ele não serve para fazer esse acompanhamento. Lógico que tem exceções, né? Às vezes não achou um manguito adequado, que é essa braçadeira, aí talvez você poderia usar. Mas rotineiramente o preferível é esse de braçadeira e o automático. E a gente vai entender agora como esse procedimento tem que ser feito em casa. Vamos fazer uma demonstração aqui com a doutora Sayuri, vai conferir aqui a minha pressão. Sim. Né? Primeiro, eu vou te perguntar, né, Fernando? Doutora, Assim, tudo que eu puder responder, a gente não pode mentir nem para médico, nem para padre, né? Você está com a bexiga vazia? Sim. Tomou café nos últimos 30 minutos? Comeu alguma coisa? Olha, gente, aqui, durante as gravações aqui no Rio de Janeiro, a gente é tão bem tratado que tem comida toda hora, a senhora viu, né? Sim, sim. Então, dentro de meia hora, eu não estou em jejum há meia hora, não. E exercício físico? Você fez exercício Não, hoje físico? não. Acordei cedo, vi o mar, mas não corri. Ontem eu fiz, hoje não. Então tá bom. A gente vai fazer a medida. Tá. Então, como você já está aqui pelo menos uns 5, 10 minutos tranquilo. Tem mais até, né? mas... A gente vai medir Vamos aqui. lá. É muito importante a hora do dia, doutora? Não Não? necessariamente. Você pode medir desde que você faça um repouso de pelo menos 15 minutos. Tá. Então, isso é importante. Então, a hora do dia não, mas o importante é o estado de Você espírito, estar né? Tá tranquilo, em ambiente tranquilo é importante também. Que você não, igual aquelas triagens, né? No meio de um parque, às vezes muito movimentado. É uma triagem.
Então, às vezes a pressão pode dar mais alta por conta do ambiente. Existem aquelas máquinas também de farmácia que você põe a ficha, confere o Você fica peso, em pé, né? fica em pé. Então não é uma medida adequada, né? Então a gente considera só como triagem, tá? Então, como que a gente faz a medida? Vou colocar esse papel aqui eu pra... vou pegar a braçadeira. A braçadeira, essa aqui é um tamanho mais universal. Então, ela cobre desde braços um pouco mais finos até um diâmetro maior, tá? Mas você pode medir pelo diâmetro e a braçadeira mesmo, ela dá a medida do se está adequado ou não. Dentro da braçadeira, ela tem uma marcação. Você consegue ver que tem uma bolinha aqui do lado? Tá aqui a bolinha. Então, essa bolinha, ela tem que estar em cima da artéria braquial. Como que a gente identifica? É uma parte interna aqui. Eu vou pegar aqui no seu braço e vou apertar um pouquinho aqui, ó. Aqui já tem um pulso. Se você mesmo quiser tocar e sentir, tem um pulso bem aí, na parte interna do braço. Então, a gente coloca a braçadeira e essa bolinha tem que ficar em cima da artéria braquial. Coloca o velcro. E o velcro tem que ficar não muito frouxo, senão ele mede errado. Também não tem que apertar muito aqui agora. Não, tem que porque ficar... o que vai apertar é a pressão aí, Isso, né? exatamente. E aí eu vou pedir, o seu braço direito também tem que estar relaxado, seus pés no chão e as costas encostadas na cadeira. Bem tranquilo, e a gente vai começar a medida, tá bom? Vamos lá. Ótimo. E aí a gente vai realizar a medida também no outro braço. E aí dos dois braços, aquele que dá uma medida um pouco mais alta, a gente escolhe para fazer medidas adicionais. Depois de 1 minuto e depois uma terceira medida depois de 1 minuto. E a gente considera a média das duas últimas medidas. Ah, então tá. Então só recapitulando aqui, a medida de um braço, ok, feita. A gente espera 1 minuto, né, doutora? Isso. Faz a medida no outro braço, vê a medida maior e faz uma terceira medida para aí sim fazer a média. Isso é um exercício, uma prática diária, uma prática ocasional, com que frequência? Geralmente, quem tem a pressão normal, né? A gente pensa... Normal que a pessoa já sabe que é normal, já foi em consulta, anualmente, pelo menos uma vez por ano. Tá? E já hipertensos a gente mede com uma certa frequência. Agora, a gente estava falando do aplicativo, esse resultado, né? Alguém que está fazendo o controle, aí tem que fazer com mais frequência. Sim. Todo dia? Pode medir todos os dias, ele pode escolher umas 10 medidas ali numa semana, em 15 dias, não tem aquela regularidade de ficar medindo. Mas quanto mais alimentar, mais informação a gente tem. Ele vai poder ver ali a evolução do cuidado que ele está tendo? Consegue. Ou seja, por que está tomando o remédio certinho? O remédio vai tomar 1 ou 2 vezes por dia? O medicamento, geralmente, a gente tenta otimizar. Então, aqueles que têm a prescrição de 1 vez ao dia, tem uma maior aderência, né? Porque geralmente o pessoal esquece a segunda tomada. E o próprio aplicativo, ele tem lembretes dos horários do medicamento. Então, você cadastrou seu medicamento ali, ele te avisa, está na hora de tomar seu medicamento. Ah, muito então, importante. Eu acho que isso aí é o que facilita. Que na correria do nosso dia a dia, o que a gente puder ter, né, de facilidades. O aplicativo gratuito está disponível nas lojas de aplicativo para todos os tipos de celular, com variedades maravilhosas, até receita também, né? Acredito que as Tem receitas saudáveis, várias receitas vegetarianas, Sim. tem muita coisa. Doutora, com relação aos números, esses números eles mudaram, existia ali um número clássico, né, de 12/8, depois aconteceu uma variação. O que os estudos indicam? Por que esses números mudam? Qual é o caminho que a senhora enxerga na evolução desses trabalhos, desses estudos? Bom, os estudos têm mostrado que a gente está tendo metas pressóricas cada vez menores, né? O famoso 12/8 é mais a questão do diagnóstico, né? Porque as metas do paciente, né? O paciente já foi lá, fez o diagnóstico, eu vou fazer uma classificação de risco.
Então, não é simplesmente fechar o diagnóstico e passar um tratamento. Então, eu acredito que o melhor tratamento é o paciente ter metas, né? Então, eu vou falar assim, olha, você precisa, seu risco cardiovascular é mais alto, então você tem uma meta de pressão de 3/8. E essa é a meta somente de pressão, tá? E a gente tem meta de colesterol, temos metas de peso. Os estudos têm demonstrado mais recentemente que quanto menor os níveis pressóricos, menor eventos cardiovasculares a longo prazo. Tem estudo já mostrando começo de eventos em pressão de 11,5 por 7,5. Então, assim, não é que a sua pressão deva ser abaixo, né? Mas tudo isso demonstrando. E tem até estudos com os índios Yanomamis que não têm ingesta de sódio, né? Então, a gente tem várias estudos que corroboram para a gente ter uma ingesta o mínimo possível, uma alimentação cada vez mais saudável. Saudável no sentido de evitar industrializados e tudo mais. E dentro desse escopo de cuidados, existe um resultado muito eficiente com diminuição do peso também, né? Sim, a redução de peso com atividade física, ela equivale a um início de tratamento medicamentoso. Então, eu chego ali um indivíduo com hipertenso, eu fechei o diagnóstico, hipertenso estágio 1. É aquele indivíduo que está com a pressão ali entre 114 até quase 16 e 9 até quase 10. E aí se você não é alto risco, eu vou te orientar. Eu vou falar assim, olha, eu preciso que você faça atividade física, pelo menos 150 minutos por semana, e reduza o controle do sal, né? Tem que reduzir, porque não é só fazer atividade física, eu vou continuar comendo tudo normal. Isso, a alimentação também, ela consegue fazer essa interferência. A diminuição de 10 quilos equivale a esse início de tratamento que eu começaria para você, por ser hipertenso estágio 1. Então, perdeu a associação de tudo, né? Por isso que a gente chama de mudança do estilo de vida. Mudança do estilo de vida. Tem até a medicina do estilo de vida, né? Que preconiza todos esses cuidados, né? Uma série de atitudes, né? A gente falou muito sobre tirar o sal da mesa, tirar o sal da beira do fogão, da cozinha, né? É fogão, né, doutor? Não é fogão, não, né? Em Goiás a gente fala fogão. Fogão, em Minas também, fogão, tomate, né? É. Tirar o sal daquela beirinha do fogão ali, né? Mas a gente também precisa encontrar outras alternativas, né? E existem vários substitutos do sal, né? Existem. Hoje em dia, tem o sal light, que ele tem uma redução de 30% até 50% do sódio, e em substituição ele coloca o potássio. Tem vários estudos mostrando benefícios do potássio. Só que eu ainda prego que o ideal é adicionar temperos, né? Temperos cheiro verde, algo que você tenha naturalmente na natureza. Então, você consegue um tempero, sabor, sem adicionar o sal. Sim, é exatamente isso, né? Você tem que encontrar ali essas formas de substituir. A mesma coisa também com o açúcar, né? Não é exatamente o adoçante, mas de outras formas, né? O Sim. mel, por exemplo, né? Sim. Então, a alimentação saudável, ela tá na nossa horta. É o que as dietas, né? Tem as dietas do hipertenso, dieta DASH, dieta mediterrânea, temos várias, né? Dieta plant-based, que é a que mais tem demonstrado diminuição de eventos, que você tem um aumento da ingesta de verduras, legumes e grãos, que é o que a gente hoje em dia substituiu, né? Pelos processados, pelos farináceos, que é pão, que é o que está mais fácil na nossa mesa, né? A gente pede mais fácil por aplicativos, então são as modernidades, né? A gente fala aqui, né, sempre, né, sobre a importância de desembalar menos e descascar mais, né, entender isso e encontrar ali uma forma, né, a senhora falou dietas assim muito, muito interessantes, talvez a DASH seja uma porta de entrada, porque a DASH é meio sem gracinha, né, doutor? Vamos falar um pouco sobre essa dieta aí. Ela é quase aquela dieta ali daquele peito de frango cansadinho ali. Não, mas você pode adicionar seus Pode adicionar os temperos, temperos, né? sim. A mediterrânea já é boa, né? Ela é mais rica já em óleos, grãos, castanhas, né? Então, assim, eu acho que não tem aquela dieta específica. Eu acho que o importante é você achar uma que te traga
um sabor agradável e que te traga equilíbrio na ingesta tanto de calorias quanto de sódio, gorduras. Tá, e falando de prevenção, mês de maio, tem a data, né, do dia 17 de maio, Dia Mundial da Hipertensão. A classe médica mundial se preocupa com essa questão, né, e tem várias ações para conscientização desse problema silencioso, perigosamente silencioso, que é a hipertensão. Tem uma campanha mundial que chama May Measure. Então, mundialmente, vários centros eles se uniram para fazer as medidas de pressão, para identificação mesmo, né? Porque o grande problema é não diagnosticar. Então, essa questão, eu acho que deveria ser estendida, não só no maio, né? Deveríamos ter essa conscientização. E eu prego até a questão de quem prepara o alimento, né? A conscientização de quem prepara, quem faz a comida. Então, acho que tudo isso é importante. Porque quem prepara, porque né, nas casas, né, tem alguém que está fazendo isso, né? Muitas vezes nas casas tem alguém que tem essa função, né? E é preciso entender isso, né? Comida bem temperada, não, isso é amor, é carinho. Não, pode ter carinho, pode ter amor, mas pode ter menos sal também. Estão falando de culinárias muito amorosas, né? Que estão espalhadas pelo Brasil todo, A né? culinária japonesa, por exemplo, tem o shoyu, que ele é rico em sódio. Então, todo mundo fala, mais saudável? Sim, mas desde que você não adicione além, né, da quantidade necessária. Tem o shoyu light. Tem o shoyu light, seria o ideal. E sabe qual que é a quantidade de shoyu para uma refeição que seria adequada? Não tem aquele pratinho, aquele pirizinho que vem para o shoyu? Você só coloca o suficiente para a refeição. A maioria coloca, transborda, termina... Molha ali, põe um raiz forte, dá uma molhada ali. Exatamente. Né? Porque realmente é preciso primeiro querer mudar, e é preciso conhecer, é preciso entender. Estão falando de uma doença que tem problemas praticamente para o corpo inteiro, né? Que tem repercussões muito sérias para o corpo todo e que pode ser controlada, né? Que pode ser controlada. Sim, aí assim vem a questão, né? Além da questão do sal, redução de sal, atividade física. A senhora falou, 150 minutos por semana. Moderada. E se você me fala, mas eu não tenho tempo, você pode fazer 75 minutos de atividade vigorosa. Então, aquele intervalado, pode pedir um treino mais pesado para o personal aeróbico, o intervalado que é o HIIT. Então, você pode fazer 75 minutos semanais também, que corresponde aos 150 minutos moderados. Não tem desculpa. Não tem desculpa. A água também? Ingesta de água. Porque, geralmente, as pessoas tendem a, em vez de ingerir água, ingerir refrigerantes, ingerir outras substâncias. A água, cerca de 3 litros por dia, seria o suficiente. Até mesmo o suco também, né? O suco, ele tem uma cara de santinho, assim, ele é muito queridinho, mas não é exatamente assim. É melhor a fruta do que o suco. Suco de laranja, por exemplo, tem quantas laranjas, né? A questão das fibras, né? O suco, principalmente o industrializado, ele tem a adição. Além da frutose, ele tem, às vezes, a adição de alguma sucralose, tem a adição de sódio, conservantes. Então, e a parte calórica, né, também, que a gente acha que é inofensivo, mas eu estou falando até do suco natural também, mesmo, né? Também, são 5 laranjas num copo, né? Então, tem uma quantidade As fibras calórica, não estão lá no suco, não né? Não estão. É diferente de você se alimentar da fruta em si. Eu acho que a mensagem que fica é que pequenos gestos constroem grandes resultados. Controle da pressão arterial junto ali com o aplicativo que vai te dar uma noção do caminho. Depois o remédio adaptado, o medicamento já colocado na rotina, em quanto tempo o paciente vai ver o resultado? Geralmente, no primeiro mês. Tanto é que é o tempo que você demora para fazer ajuste. E lembrar de explicar isso para o paciente. Olha, você vai tomar o medicamento, mas pode ser que ele precise ser ajustado. Porque geralmente eles falam, vou tomar isso por quanto tempo e aí eu já posso parar? Então, a importância é um medicamento de uso contínuo. E, eventualmente, eu vou precisar ajustar ou para menos ou para mais.
a dose do medicamento. E com o aplicativo isso vai facilitar muito a vida do paciente e do médico, mas principalmente do paciente. Sim. Porque ele vai ter vai conseguir monitorar isso. E tem né? algumas perguntas que às vezes eu recebo, minha pressão é baixa. Pergunta como preocupação, né? A gente não tem essa preocupação. Pressão baixa, não tem nem aquele limite ali, mas o problema é se tem sintomas. Então, está causando ali escurecimento da vista, tontura, aí a gente pensa em hipotensão, que seria essa questão da pressão baixa. Mas normalmente tem gente no dia a dia que tem pressão de 9/5, 9/6, e é uma pressão normal. De meditação. Pressão de meditação. Exato. E você sabia que a meditação está também na parte de tratamento da hipertensão? Olha que legal. Olha que bacana. A gente tem a questão da espiritualidade, controle do estresse, tem várias modalidades hoje em dia, além de tudo isso que a gente conversou hoje. Estamos falando de uma doença multifatorial, mas também de cuidados multifatoriais, de cuidados que são, na verdade, um prisma que a gente tem que entender, enxergar, né, de um jeito muito especial, porque a gente está falando de autocuidado. Mensagem final, doutora. Veio de Goiânia aqui para brilhar no Rio de Janeiro e para falar para pessoas no mundo inteiro sobre os cuidados com a pressão arterial. Então, para a gente terminar esse episódio fantástico desse mês, queria que a senhora deixasse essa mensagem para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu gostaria de lembrar a todos que a hipertensão, ela existe. É importante a gente saber que ela existe e que ela pode ser controlada, né? Então, ela não é um problema. Então, a prevenção é a grande chave, é prevenir. Então, você evita muitos problemas a longo prazo. E ganha muitos outros benefícios, né? Muito obrigado, doutora. Bom retorno lá para a cidade de Goiânia. Coma uma boa pamonha sem muito sal lá em nossa homenagem, tá bom? Com certeza. Valeu. Obrigada. Muito obrigado também pela sua companhia. Obrigado, doutora Sayuri. Nosso papo aqui foi fantástico, muito esclarecedor. E eu queria deixar aqui as nossas considerações, nossos agradecimentos aí também pela sua companhia. Convidar para que você deixe aquele famoso like, né? Você acompanha também a gente pelo Instagram. Nosso Instagram é esse, @semprecuidandoservier. Lá, você sabe, tem os conteúdos diários para te manter atualizado, para cuidar da hipertensão e controlar também, principalmente, a pressão arterial, diabetes e angina. Muito obrigado e até a próxima.